se no início do ano a gente já achava 52 milhões de reais uma dívida impagável perante a FIFA, imagine agora o novo valor na casa de 81 milhões. Confira aí. Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim e tô aqui hoje para trazer um pouquinho das notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também sentir-se à vontade para usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então, sem mais delongas, indo pro primeiro tema do vídeo de hoje, o Cruzeiro anunciou ontem, aí, mais precisamente o Conselho Gestor, após a reunião que teve com os 3 prováveis candidatos à presidência do Cruzeiro e também do Conselho Deliberativo. Então o Cruzeiro anunciou que a dívida na FIFA, que anteriormente no início do ano era na casa dos 52 milhões de reais, pulou agora para 81 milhões. Então, com os novos valores atualizados aí, o Cruzeiro no primeiro semestre desse ano de 2020 terá que pagar 36,6 milhões de reais e anteriormente era 25 milhões de reais. No segundo semestre desse ano, o Cruzeiro vai ter que pagar 43,7 milhões de reais e anteriormente novamente era 25 milhões de reais e em 2021 mantém-se 1,1 milhão de reais. Aí você me pergunta, Daniel, mas por que esses valores aumentaram tanto? São 3 motivos. O primeiro se deve às custas processuais. Toda vez que um clube perde uma disputa na FIFA, ele arca com essas custas processuais, que geralmente não são valores baixos também, assim como aqui no Brasil existem essas custas processuais também no meio do direito. O segundo motivo são os juros e multas sobre essas dívidas aí, conforme elas não vão sendo pagas, e também o terceiro e principal motivo é a alta da moeda estrangeira aí. Dólar e euro estão batendo lá nas alturas, nunca estiveram tão caros assim, principalmente o dólar. O dólar, há um tempo atrás, eu vi uma notícia que bateu sua alta histórica, nunca teve tão caro como está atualmente. Então, infelizmente, todos esses fatores aí estão contribuindo muito para que essa dívida do Cruzeiro na FIFA pulasse dos 52 milhões para atuais 81 milhões de reais. Então o Cruzeiro vai ter que arrumar alternativas aí para ir pagando essas dívidas, para que ele não sofra sanções dentro de campo. A situação financeira do Cruzeiro está muito crítica, todo mundo já sabe, e desportivamente falando também dentro de campo, muito abaixo da média, um início de ano aí jogado no lixo, onde o time não apresentou um futebol convincente, ou pelo menos razoável, foi muito ruim. Então o Cruzeiro tem que achar alternativas aí para resolver sua vida dentro e fora de campo, pois no momento tá tudo bem crítico. Como eu disse numa live passada que eu fiz uns dias atrás aqui, talvez o Cruzeiro tenha que fazer novos empréstimos aí para pagar essas dívidas à FIFA. Foi inclusive o questionamento de um inscrito lá, mas fazer dívida para pagar dívida algumas dívidas são mais emergenciais que outras. Então, por exemplo, o Cruzeiro já tem uma ordem de pagamento agora para maio, se eu não estou enganado, no valor de 4,3 milhões de reais. O Cruzeiro não tem esse valor em caixa. O que você acha mais plausível? Fazer um empréstimo bancário para pagar esses 4,3 milhões de reais na FIFA e não sofrer nenhuma sanção dentro de campo, que poderiam ser elas perda de pontos, rebaixamento para a Série C, ou deixar isso em aberto, não fazer um empréstimo com o banco e deixar essa dívida em aberto aí e correr o risco de sofrer essas sanções dentro de campo. Então o Cruzeiro vai ter que saber lidar com essa situação muito bem aí, coisa que o Conselho Gestor veio lidando bem até aqui, fazendo o possível, tirando o leite de pedra, mas vai chegar um momento que o Cruzeiro vai ter que pagar essas dívidas aí e talvez novos empréstimos para quitação dessas dívidas na FIFA sejam a saída aí mais fácil, digamos assim. E nessa reunião virtual feita com os postulantes à presidência do Cruzeiro e do Conselho Deliberativo, o Conselho Gestor aí apresentou também vários outros cortes em despesas do clube, gastos que não são essenciais para o andamento do clube, como por exemplo 600 mil reais anuais apenas com contas telefônicas de celulares móveis. Então é mais um valor aí completamente absurdo. Se você pega esses 600 mil e divide por 12, dá 50 mil reais por mês apenas de conta telefônica. Não tem cabimento ninguém usar tudo isso por mês. O Cruzeiro também anunciou um corte aí de 25 milhões de reais anuais com funcionários, prestadores de serviços que o Conselho Gestor não tinha como essencial para o andamento do clube e outros 1,2 milhões de reais com a redução de custos anuais da base. Então, no meu entender, o Conselho Gestor fez um bom trabalho até aqui
administrativamente falando, mas pecou um pouquinho na área do esporte dentro de campo. Mas a gente espera com que essa chegada do Ricardo Drubsky e do Anderson Moreira as coisas possam melhorar e o Cruzeiro volte aos trilhos aí. Então essas foram as notícias do dia de hoje. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre cada um desses temas, sobre essas dívidas do Cruzeiro, o que o Cruzeiro poderia tentar fazer para pagá-las. Comenta aí para que a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.